Bom dia. Agradecer a presença de todos, servidores, advogados. Registrar a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho, auditores Mário Filho, Luiz Henrique, procurador-geral do João Barroso, do secretário do Pleno Mistil Levi, das taquígrafas. Aberta a nossa sessão, 18ª sessão ordinária de 11 de junho de 2019. Ausentes o conselheiro Júlio Cabral, se encontra de licença, tratamento de saúde. Doutor Mário, conselheiro Mário de Mello, participando do evento da Tricom. O auditor Alípio, cursando doutorado fora do estado. Fase de expediente. Na fase de expediente, passamos à exposição de motivos 12/2019 da Lavra do Dr. Stanley, através do qual encaminhou o Manual de Organização e Execução das Fiscalizações desta Corte de Contas para aprovação deste plenário. Registro que antecipadamente determinei o envio de uma cópia do manual aos gabinetes. Para apreciação, essa presidência vota pela aprovação do referido manual. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. Conselheiro Josué Filho. Conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro convocado Luiz Henrique. De acordo, excelência. Por unanimidade, aprovado. Dou conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno de expediente da Lavra Dr. Elvis, do senhor Elvis, Dr. Elvis, chefe do Departamento de Comunicação, DECOM, através do qual comunica o início das atividades do Tribunal de Contas do Estado na Rádio Câmara, veículo de comunicação de propriedade da Câmara Municipal de Manaus, com o boletim semanal Falando de Contas, todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas, conforme relata o chefe do DECOM, o novo instrumento de comunicação da Corte de Contas, cujo espaço fora cedido gratuitamente pela Câmara Municipal de Manaus, será um programa com 4 blocos de 15 minutos de matérias, entrevistas e propagandas para divulgar as ações e o trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o qual, ao longo dos anos, tem melhorado e ampliado com a sociedade, por meio de vários canais de comunicação. Por fim, solicito a Vossa Excelências e aos servidores desta Casa sugestões de pautas para serem tratadas no referido programa de rádio. Passamos a indicações e propostas. Só desejando amanhã um bom dia dos namorados, dia dos namorados. Facultada a palavra, para quem queira fazer uso. Senhora presidente, eu acho que Vossa Excelência vai fazer sim, eu comunicado do ocorrido lamentável agora. Eu vou... Peço que registre um voto de pesar com comunicação à família do Dr. Saulo Furtado, lamentável, uma morte prematura, teve um infarto e faleceu agora de manhã. E todos nós ficamos muito sentidos. E eu quero que faça esse registro com comunicação à sua esposa e filhos. Senhora presidente. Olha, essa notícia nos tomou de surpresa. O falecimento do Dr. Saulo,
com quem eu pessoalmente tive uma relação de amizade desde muitos anos atrás e que foi chamado para fazer a grande viagem, uma viagem que todos nós haveremos de fazer um dia, mas de forma muito precoce, Deus o chamou. Eu queria externar a Regina, aos filhos todos, o Saulinho, enfim, a todos os filhos, a toda a família, os votos de pesar pela passagem do nosso cardiologista Saulo Furtado. E, aliás, o coração o traiu. Eu soube agora da informação que foi um infarto, ainda não confirmado, não sei se Vossa Excelência foi infarto. E ele, como cardiologista, exatamente o coração da qual tanto ele me dizia que estava cuidando e cobrava de mim. Nós, como cardiopatas, cuidava de mim. Está cuidando da máquina? Estou fazendo o possível. E eu perguntava, e você? Ele disse, não, está tudo tranquilo. Mas, infelizmente, hoje encerrou-se o ciclo do Saulo na Terra. As minhas condolências à família, toda a família lutada, esperando que tenham forças para lidar com esse momento de tristeza e que Deus o tenha em bom lugar. Senhora Presidente, também gostaria de me associar às manifestações de pesar pelo falecimento do Dr. Saulo Furtado. Conselheiro. Presidente, agradecendo-lhe e somando-me aos ilustres colegas, em particular os que me antecedem, eu acabo de ver um filme, O Céu é de Verdade. É a história de um garotinho que esteve lá no túnel da morte e voltou. E o pai dele era pastor. E ele dá uns depoimentos dizendo assim, esse aí não é o retrato de Jesus, ele é diferente. E uma outra criança botou na internet a mesma experiência que ela teve, o retrato. Anos depois ele veio e disse, é esse. E ela conta como é o céu. Os nossos antepassados nos recebem, aqueles que merecem ir para lá, né? E ele dá até o apelido do avô. E eu acho que o Saulo hoje encontrar-se-á com algum de seus antepassados. Um homem bom, Saulo Horácio de Mendonça Furtado, paraibano, meu acadêmico estagiário em medicina no ano de 1993, 4, pasmem os senhores. Saulo é cerca de 4 anos mais jovem do que eu, deve estar antevéspera ou véspera dos 70, e é traído na madrugada com um ataque fulminante cardíaco. Só não resta lamentar, chorar das boas memórias, o exemplo que fica de como a gente deve tratar as pessoas, com carinho, com ternura, com humanismo e também com um pouco de ciência. Presidente, eu choro junto com todos hoje. Conselheiro Ari Murtinho. Senhora Presidente, eu me associo, eu tenho uma relação com o Dr. Saulo antiga, ele veio aqui para o tribunal em nossa presidência. Gostaria de externar a Regina, ao Saulinho, a toda a família desse momento de dor, as nossas condolências, solidariedade e pedindo que Deus dê o conforto à família por tão prematura perda. Presidente, também gostaria de aderir às condolências
pelo falecimento do Dr. Saulo. Também acompanho, Excelência. Presidente, bom dia a todos. Gostaria de me associar com a manifestação de pesar que me antecederam pelo falecimento do Dr. Saulo Furtado. Que Deus conforte sua família. Então, registrado por unanimidade o voto de pesar. Ainda indicações de proposta, facultada a palavra. Senhora Presidente. Pois não, conselheiro Érico. Meu bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores, inicialmente. Eu tenho algumas comunicações, senhora Presidente. Pois não. E, inicialmente, de que eu deferi uma medida cautelar no processo 494 de 2019, numa representação interposta pelo Ministério Público junto ao Tribunal contra a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira. E a cautelar no sentido de suspender a tomada de preço número 2 de 2019. Abrir em seguida prazo para a defesa e posteriormente devo apreciar as razões da defesa e se mantém ou não a medida cautelar. Em outro processo, de número 540 de 2019, também uma representação, mas agora da Secretaria de Controle Externo, contra a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que pedia a suspensão de um concurso público, de nomeação de candidatos aprovados no concurso público de defensor de 4ª classe. Mas neste caso eu não deferi a medida cautelar e preferi inicialmente ouvir o senhor defensor público geral do Estado do Amazonas, para então formar um juízo sobre o assunto. Senhor Érico, só uma informação acerca desse último comunicado. São todos os concursados aprovados no concurso? Não. O que ou os remanescentes, no caso? Acho que sim. Nomear novos candidatos aprovados no concurso público para cargo efetivo, porque houve uma nomeação recente, né? Para cargo efetivo de defensor público. O fundamento desse pedido, a preocupação da SESEX está relacionada ao fato de que o Estado já está com o seu limite de responsabilidade fiscal prejudicado, não sei exatamente dizer se já totalmente estourado ou no prudencial, enfim, mas essa é a preocupação da SESEX. Só que eu entendo que nós não podemos setorialmente fazer essas determinações. Tem que ser, por exemplo, defensor público é uma atividade extremamente relevante para a sociedade. Então nós temos que ter uma visão global. Esse é o meu ponto de vista inicial. Vamos ver com mais cautela. Mas nós temos que ver essa questão do ponto de vista geral. Se tem que haver cortes, tem que haver cortes em outros lugares, mas não na Defensoria Pública, no meu modo de ver. Como, por exemplo, recentemente, procuradores do Estado também pleitearam ao governador uma nomeação e o governador retém. Quer dizer, são setores sensíveis que devem ser... agora mesmo nós estamos falando de concurso público no setor penitenciário. Não é? Então nós temos que identificar, são aquelas áreas sensíveis e aquelas que não são tão sensíveis, com redução de custos nessas áreas, não é? E, paralelamente a isso, o que eu vejo são projetos de lei que me preocupam, né? Aumentando despesa de pessoal. Então, se está com problema, aí manda um projeto de lei aumentando despesa, criando gratificação ou permitindo novas gratificações, enfim, grupos de trabalho, esse tipo de coisa. Então, isso tem que ser visto de uma forma geral, no meu modo de ver. Mas isso, no momento certo, né, será tratado, creio eu. O que acontece é que há uma inversão aí. O que é necessário não é priorizado. E o que é desnecessário, obviamente, muitos cargos aí de conotação especificamente política, gastos com pessoal nessa área, ficam
digamos, tendo o privilégio em detrimento de situações e necessidades como da Defensoria Pública. Ainda, senhor presidente, rapidamente, algumas comunicações. O senhor me permite, em cima desse tema? Sim, excelência. Eu agradeço e peço desculpa de ter interrompido. Eu, com certeza, terei a minha orelha puxada pela, na minha opinião, a defensora pública mais apaixonada pela carreira, que é minha mãe. Foi defensora pública há anos e anos. E eu tenho maior consideração e respeito pela categoria dos defensores. Entendo que não existe o equilíbrio no judiciário se não tiver o defensor público, o advogado do menos favorecido, o promotor e o magistrado. Mas, com a devida venha, conselheiro Érico, conselheiro Júlio, eu entendo que a questão de nomear concursados que nós estamos vivendo no estado do Amazonas está muito parecido com a questão previdenciária nacional e local também. Todo mundo sabe que tem que ser feito, todo mundo tem que fazer, só não mexe na minha. Outra categoria é prioritária, mas a minha categoria não. Então, eu, com a devida venha, sabendo que terei minha orelha puxada pela minha mãe, eu sou totalmente contra a nomeação, não só de defensor, como de procurador, como de qualquer servidor neste momento. Neste momento. Questão de prioridades, nós temos que sair dessa grande bolha que se criou, dizendo, não, mas o setor A é prioritário, o setor B é prioritário, o setor C é prioritário. E nós temos que ter equilíbrio nas coisas. E não está tendo, conselheiro Érico, esse equilíbrio. Concordo com o conselheiro Júlio Pinheiro e com Vossa Excelência quando dizem que grupos de trabalho, enfim, penduricalhos, a UEA, eu ouvi dizer que tem salários exorbitantes. Eu acho que outra coisa aqui, que nós depois, não nesse momento, temos que debater. Agora, entendo que cada um tem que dar sua parcela de contribuição. Porque do jeito que está, senhores, o Estado, no vermelho do limite prudencial, já não é mais a luz amarela, já é o vermelho. Se nós tivermos uma pequena inversão na arrecadação, conselheiro Josué, Vossa Excelência é homem de números, não se assustem se o Estado atrasar salário. Então, eu vejo com muita preocupação e responsabilidade, acima de tudo, essa questão de novos servidores. Até porque, senhores, não é só o defensor. Aí vem uma penca de outras categorias que vão questionar. Por que o defensor, por que não o enfermeiro? Por que o defensor e não o agente penitenciário? Então, eu parabenizo a SESEX pela conduta, pela postura, e a minha opinião é que essa Corte de Contas, até um novo equilíbrio do Estado do Amazonas, se posicione contra as novas nomeações. Muito obrigado. Com a devida venha ao conselheiro Érico e ao conselheiro Júlio, que tem uma opinião divergente. Não, e eu acho que foi bem oportuno isso, apesar de que não era esse o objetivo, era só comunicar que não deferir. Mas foi muito oportuna essa discussão, porque eu entendo, senhora presidente, que nós poderíamos sim adotar aqui uma fiscalização centrada nas despesas de pessoal do Estado, da administração pública estadual. Porque eu não concordo muito com o conselheiro Ari nessa parte. Concordo com a preocupação dele. Acho que é uma preocupação, todos nós concordamos. Mas entendo que nós não podemos olhar isso de forma, como eu disse, setorial. Está estourado o limite prudencial, então não pode nomear ninguém. Ninguém. Mas nós temos problema com saúde, nós temos problema com educação, não pode parar a escola, não pode parar o hospital. Não é? E a atividade da Defensoria Pública, como bem lembrou ele, e a senhora, sua mãe, é uma defensora pública das primeiras do Estado do Amazonas, salvo engano meu, minha colega de sala, colega do conselheiro Júlio Pinheiro. Enfim, mas o que entendo, aí sim, e aí nós estamos de acordo, é que o tribunal poderia se debruçar sobre essa questão, porque corresponde à despesa de pessoal do Estado do Amazonas por baixo a 70% dos gastos públicos. Ora, nós temos que nos centrar sobre isso. 70% dos gastos públicos é em despesa de pessoal. E por isso mesmo nós não temos mais dinheiro para investimentos, para melhoria da atividade de uma forma geral. E não é só do Estado do Amazonas, é da administração pública de uma forma geral, mas no Estado do Amazonas está nessa faixa. Bem, e aí nós precisamos
fazer uma auditoria aprofundada sobre o perfil dessa despesa. Mas nós temos muitos cargos comissionados, por exemplo, na administração pública. Nós temos temporários que não poderiam estar. Nós temos pessoas desviadas das suas funções, porque tem este outro problema. Pessoas que são contratadas por uma coisa e acabam fazendo outra. E aí dá a impressão de que não há... não estou dizendo que é o caso da Defensoria, mas sei de outros órgãos, eu não vou citar aqui, que pessoas são contratadas para uma determinada atividade e muitas delas estão fora dessa atividade. E nós precisamos refletir sobre isso. Né? Precisamos refletir. Mas acho que esse debate é importante e deve ser da preocupação do Tribunal de Contas. Mas eu não quero me alongar muito, a não ser que alguém queira ainda sobre esse assunto. Mas eu gostaria de dar... Érico, só um arremate. Vossa Excelência, o Tribunal tem se posicionado desde o ano passado, através do seu presidente e atual relator das contas do governador, sobre esse alerta geral, né, e aritmeticamente falando, né, porque no transpor de 2018 a 2019 estava em 49, mas quando amanheceu, o dia 1º, já foi para 53, porque havia um aumento na folha, disparado para janeiro, na folha da SEDUC, de 12,3. Ainda há pouco, o presidente e eu, Elana Coutinho Peneiro, de relator da SEDUC, estivemos com o secretário Luiz Castro, ficou acertado é o seguinte: vamos nomear aqueles concursados saindo os temporários. Ou seja, como Vossa Excelência gosta, la même chose, né? Sem mexer nos números, a mesma coisa em número. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, acho um assunto muito importante, né, e nós temos que rever mesmo tudo isso, até porque quando o Érico fala em 70%, muita gente foi buscar 21%. Deve ser nos terceirizados, né? Claro. Nos terceirizados. Se você for pegar, porque esse negócio de 59, 60, né? Enfim, não corresponde à realidade. Nós temos contrato, agora mesmo o Tribunal de Contas da União teve uma decisão dizendo que os contratos de gestão, inclusive, devem ser incluídos no limite de gasto de pessoal. Se nós formos fazer a conta, nós temos 70% de gasto de pessoal, de um jeito ou de outro. Aí nós vamos ficar no impasse, né, conselheiro Ari? Fazer o concurso para o sistema penitenciário, tira da humanizária, que disfarçadamente não é pessoal, e vem para a perda de pessoal. Isso aí é praticamente boa parte da despesa com terceirizados, essa e outras, é pessoal. Então, nós estamos gastando com pessoal. Né? Bom, mas, presidente, mais algumas informações. Primeiro, eu estive hoje mesmo, a ouvidoria do Tribunal de Contas está no município de Itacoatiara, numa das rodas de cidadania. Até recebi ainda há pouco uma fotografia em que alguns índios Mura estavam se inscrevendo para participar. Então, dou notícia de que a ouvidoria está no interior do estado e num programa muito interessante, que é o programa de rodas de cidadania, onde a sociedade comparece, não é? E tem sido muito bom o comparecimento e começa a discutir problemas relacionados ao município e pedindo, às vezes, providência do Tribunal de Contas. Então, dou notícia a Vossa Excelência dessa atividade da ouvidoria. Na semana passada, eu estive em Brasília, na quarta-feira e quinta-feira, com o ouvidor-geral da União, e assinamos um protocolo de adesão à Rede Nacional de Ouvidoria. Assim, o Estado do Amazonas se torna o segundo estado do Brasil, Pernambuco foi o primeiro, a aderir a esse protocolo da Rede Nacional de Ouvidorias. A participação de toda a rede de ouvidoria no Brasil, o Estado do Amazonas entra, não só o Tribunal de Contas, embora esse projeto tenha iniciado dentro do Tribunal de Contas, como sabe Vossa Excelência, mas uma série de ouvidorias que compõem a rede estadual e que agora aderem à rede nacional. Mas eu exatamente queria dizer a Vossa Excelência que não pude estar na sessão passada no tribunal porque
a sessão normalmente acontece dia terça-feira, mas foi transferida para quarta-feira, e por isso eu não pude estar. E eu gostaria de fazer uma solicitação à Vossa Excelência e aos colegas do Tribunal Pleno sobre essa questão de transferência da sessão do Tribunal Pleno. Porque é o momento que nós temos de nos encontrar, e é um único momento na semana em que, de fato, o Tribunal Pleno se reúne e nós estamos aqui a exercer a atividade principal do Tribunal de Contas, que é apreciar os processos. E eu gostaria de solicitar imensamente essa questão de alterar a data da nossa sessão, a não ser em casos especiais. Por exemplo, se há um congresso de que vão, para o qual se dirigem 3, 4 conselheiros, sim, é razoável que se faça um acerto para que a sessão seja modificada. Mas, na medida do possível, nós temos que organizar a nossa agenda e dar uma certa segurança para essa agenda, inclusive por conta dos advogados que se preparam para estar presentes, das partes que estão. Então, a minha solicitação, senhora presidente, é que nós evitássemos ao máximo a modificação do dia da sessão de terça-feira para outro dia. Ou que pelo menos isso fosse decidido com muita antecedência, que houvesse, por exemplo, uma agenda mensal. Olha, neste mês, iniciando o mês, este mês, nós poderíamos mudar a sessão do dia tal para o dia tal, na ocorrência de um feriado, na ocorrência de uma situação. Porque eu tenho imenso prazer de estar toda semana na convivência de Vossas Excelências, né? É um prazer muito grande, tanto que, mesmo ausente, eu procuro saber o que aconteceu na sessão, vejo o vídeo que é disponibilizado na internet, e a propósito disso, eu queria fazer uma correção a uma observação que o conselheiro Júlio Pinheiro fez na sessão passada, discutia sobre os relatórios do governo e da prefeitura, e o conselheiro Júlio Pinheiro afirmou que eu não teria entregue no prazo. Não, Vossa Excelência, eu só quero corrigir para já ficar bem patente. O que foi mencionado aqui é que os relatórios são entregues antecipadamente. O que foi dito aqui é que o voto de uma das, para deixar logo bem claro, de uma das contas, não só Vossa Excelência, outros aqui, o voto não foi entregue a nós antecipadamente. Eu, inclusive, não participei daquela sessão, porque eu entreguei o relatório das contas de 2017 em 2018, 10 dias antes da sessão. O que não ocorreu foi a entrega do voto, até porque fere o princípio do sigilo do voto. Foi exatamente isso. Então, Vossa Excelência, só para corrigir, talvez a informação que lhe foi passada... Não foi passada, eu ouvi na sessão. Não, mas então foi mal interpretado. O equívoco se deu, a discussão se deu da entrega do relatório. Quem fez menção à questão do voto foi o conselheiro Josué Filho. Mas me referindo ao seu voto. Referindo ao meu voto, que não foi entregue, fiz a citação de situações anteriores e lembrei do voto de Vossa Excelência. Eu concordo plenamente que nós temos um planejamento de toda terça-feira e que, quando precisarmos alterar, em conjunto vamos fazer uma sessão administrativa lá, reunir lá na presidência e ponderar cada um que tiver uma proposta de alteração de terça-feira. Então, Obrigado, eram as comunicações que eu queria fazer. Muito obrigado. Nobre presidente, indicações e propostas, eu tenho uma questão de Josué. ordem. Eu estou no impasse. Eu sei perfeitamente da regra de cumpri-los. O senhor procurador, meu eminente e querido amigo, doutor João Barroso, entregar-me-á no seu relatório amanhã. Amanhã é dia 12. Eu tenho só o próximo dia 18, porque no dia 25 eu estarei acompanhando minha mulher para um tratamento de saúde em São Paulo, marcado. Eu queria ver se o tribunal me permite ou suprimir essa entrega prévia do relatório. Eu faria as duas coisas, né, o voto, pelo menos na véspera, os conselheiros receberão, né, para quando chegar em sessão terem conhecimento do voto, né, que questão de leitura. Se me permite o pleno suprimir essa parte para apresentar o voto já na próxima sessão, ou
que eu prefiro, dê-me permissão para que seja nos primeiros dias de julho. Eu sei que nós estamos exprimidos pelo mês de junho, mas eu tenho uma particularidade, me perdoe o procurador, de um prazo exíguo, né, e em seguida uma viagem. Então, eu não vou poder entregar o relatório com tanta antecedência que Vossa Excelência o fez, mas eu prometo entregar os dois, o relatório pelo menos 72 horas antes e o voto um pouco antes da sessão. Vossa Excelência não é obrigado a entregar o voto, até porque não, é protegido mas pelo sigilo. Eu estou pedindo não tem, na minha parte não tem problema do tempo, Excelência. Sem nenhum problema. Eu queria sentir o plenário, porque para mim ficaria melhor, Érico. conselheiro Érico, eu apresentar o voto logo pós-cirurgia de minha esposa. Mas eu queria pedir permissão Érico, para a data do dia 9 de o julho. conselheiro Josué está pedindo... Para ser 9 de julho, face a não ter recebido. Eu gostaria que fosse antes. 9 de julho, e quem vai estar de férias é a presidente. Presidente, então me permita antecipar, porque eu não posso abandonar nessa hora, ainda mais hoje, para que eu faça na terça-feira, agora de junho, dia 18. Pois não. Ou se eu posso escolher um dia extra sessão para essa conta. Não, 18 está ótimo. Mas eu espero que me perdoe eu não entregar o relatório com tanta antecedência. Presidente, hoje vai estar na sua mesa, tá? Certo. Terça-feira Já pode distribuir o relatório e o parecer do Ministério Público, que Vossa Excelência fica fazendo o voto. Eu já pedi isso, presidente, mas você é muito inteligente. Acabei de instruir o doutor Pedro, que chamei aqui para fazer isso. Muito obrigado. Será semana que vem, então só... É. Ah, entendi. Eu não tenho, eu estou premido. Eu estou premido. Eu queria fazer dia 9, mas o presidente agora não é obrigado a fazer no dia de sessão do pleno. Não. Não. Depois do dia 9 de julho não, já fica muito ruim. Já me deram um prazo. Presidente, suas férias começam dia 1º? Suas férias começam dia 1º de julho? Dia 5. Tá bom. Eu queria pedir permissão, então, para que nós, no mês de junho, fizéssemos... Dia 2? Não, eu queria, por favor, eu viajo na madrugada do dia 24. O dia 23 é um domingo? É. Eu não tenho saída. Poderíamos fazer dia 19, 20 ou 21 de junho, pronto. Feriado, Excelência. Antecede-se. Vai ser facultativo? 18 ou 2 de julho. 18. Dia 2 eu ainda estou... Tá. Então, 18 de junho, né? Perfeito. Tá ok. Às 9 da manhã. 18 de junho. Na próxima semana. Hoje não é 11? 7 e 18 será uma terça-feira. Se eu não puder, eu faço dia 19. Fica logo livre, José. Em princípio, dia 18. Mais tardar, 19. Ok. Mas 19 vamos fazer facultativo. Ainda indicações de proposta? Então tá. 18. Fica marcada dia 18. Todos presentes? Senhora presidente. Pois não. Também preciso fazer uma comunicação plenária? Pois não. Trata-se, se nenhuma de vossas excelências... Tem a palavra obrigado. O conselheiro convocado, Luiz Henrique. Então, excelência, é a respeito de uma representação em que indeferir medida cautelar, certo. nos termos da resolução que rege a matéria, estou trazendo ao plenário a informação. Nesse processo, é o processo número 523/2019, excelência. O representante é uma empresa, a empresa Dreamcom Serviços de Escritório Eireli. E a representação é contra um pregão eletrônico de número 460 de 2018, promovido pela CGL, tendo como solicitante o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio. Nesse processo, excelências, eu estou atuando como substituto de Sua Excelência, o relator original, Dr. Alípio Reis Firmo Filho. Ok. E entendi que não seria o caso de conceder, então, essa medida cautelar, indeferir, portanto, e encaminhei o processo para instrução. Era esse comunicado, excelência. Muito obrigado. Ok. Ainda indicações de propostas? Não havendo
Mais nada, passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 6. Conselheiro Érico, lote 4. Conselheiro Josué Filho, lote 9. Conselheiro Ari Moutinho, 8. Conselheiro Mário de Mello, 7. Conselheiro convocado Luiz Henrique, lote 1. Auditor Mário Filho, 3. Auditor Alípio, 2. Julgamento adiado não Senhora há. presidente, duas questões de ordem. Uma, se me permitir, que eu me esqueci de falar na indicação de proposta, me permita voltar só para lembrar e registrar que amanhã é o aniversário do conselheiro Lúcio Albuquerque. Eu gostaria de aderir a essas parabenizações ao conselheiro Lúcio Albuquerque. Me soma, Vossa Excelência. Então, fazendo a inversão de pauta, com a palavra o conselheiro Érico para relatar o processo de número 2376/2018. Muito obrigado, senhora presidente, senhores conselheiros. É um processo que cuida de uma representação representante à empresa Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Limitada contra a Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos. Houve um pedido de cautelar e a representação aduzia sobre uma possível irregularidade ou ilegalidade no transcurso do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico. Conforme a empresa representante, houve direcionamento da licitação à empresa Pódio Empresarial Limitada, que apesar de apresentar planilha de composição de custos com divergências, quedou-se habilitada pelo pregoeiro e, ao fim, sagrou-se vencedora do certame. A Vossa Excelência, conselheira presidente, manifestou-se por um despacho admitindo a representação e ordenando a distribuição para mim. Recebidos os autos, inicialmente abri prazo de 5 dias para a Comissão Geral de Licitação, solicitando que apresentasse razões de defesa. Foi emitido então o ofício devido e a resposta veio. Munidos das informações, emitiu um novo despacho monocrático concedendo a medida cautelar, no sentido de suspender os efeitos daquele certame. A CGL apresentou novos documentos através do ofício 7.364 de 2018. A empresa Pódio Empresarial também veio aos autos, exercendo o contraditório e requerendo a suspensão da medida cautelar, pedido que foi indeferido. Houve, então, a informação da DICAD e, após, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, emitiu um parecer, já agora em 2019, pela improcedência da representação, seguindo, aliás, o entendimento técnico. Os autos chegaram a mim no dia 29 de abril de 2019 e este é o sucinto relatório. Com a palavra o doutor Maurício Lima Seixas para fazer sustentação oral por 15 minutos. Primeiramente, eu queria agradecer aos colegas todos que vieram aqui e saudar na presença da doutora presidente, doutora Iara, e o relator do caso, doutor Érico Desterro, a todos os seus pares. Venho aqui, Excelência, na condição de advogado da representante, exercendo aqui o meu direito de sustentação oral, previsto inclusive na Constituição, que o advogado é essencial ao exercício da justiça. E
nessa questão, trago inclusive à baia os ensinamentos de Gabriel René, no qual a força de um guerreiro não está na espada, e sim no desejo de cumprir a justiça. E é aqui que eu venho, Excelência, pedir justiça com relação à empresa que representou nesse caso. Porque, não só nesses autos, como em vários outros, aqui está demonstração de que quanta irregularidade, quantas ilegalidades, quanta arbitrariedade foram cometidas pela Comissão Geral de Licitação em face da representada Norte Serviço Médico, no qual eu também saúdo aqui as duas sócias da empresa, senhoras, mulheres, guerreiras, que chegaram a mim dizendo, estou quase para mudar o nome da empresa de serviços médicos para serviços jurídicos. Porque hoje o custo maior da empresa é com os advogados e não com o exercício da sua atividade. Pois bem, de início, após o relatório do doutor relator Érico Desterro, cumpre informar que esse processo encontra-se também suspenso pela própria unidade tomadora do serviço, a SEJUSC, Secretaria de Direitos Humanos, que após receber a notificação, o expediente desse tribunal, verificou também robustos indícios que poderiam culminar numa ilegalidade ao contratar, porque essa licitação já estava homologada perante ao órgão e a Comissão Geral de Licitação. E viemos aqui. Quando a Comissão Geral de Licitação fez as respostas a este colegiado, informa que a licitação em hora a representação em hora deve perder o seu objeto devido a estar homologado, o que não é o caso, conforme publicação no Diário Oficial do dia 25 de outubro de 2018, que como eu disse, o próprio órgão suspende todos os efeitos da homologação até a determinação deste colegiado. Pois bem, outro fato que chama atenção quando da diligência pela Comissão Geral de Licitação, que em resposta a essa casa diz: a devida análise posterior da diligência foi protocolizada pela Pódio e suas planilhas foram corrigidas. Ocorre, Excelência, que esse processo específico, essa empresa Pódio, simplesmente não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes, foram mais de 3 vezes que foi oportunizado para ela corrigir a planilha. E a última planilha, inclusive, está com erro novamente, inclusive com o despacho do presidente dizendo, se vier errado novamente, inabilite a empresa, o que não ocorreu. Prosseguiu a licitação. Outra falha contundente nesse processo é que quando da disponibilização via sistema do e-compras, simplesmente a comissão de licitação, através do seu pregoeiro, não junta nos autos a planilha hora citada no parecer. Como que nós, proponentes que estamos ali participando, prezando pela legalidade, isonomia, querendo oferecer a melhor proposta para o órgão, podemos impugnar, recorrer de um documento juntado aos autos que não temos acesso? Tal fato, inclusive, pelo relatório técnico do DICAD, no qual eu cito, conclusivo 48 de 2019, cita que que esse fato não causou dano nenhum à licitação. Pelo contrário, causa dano. Porque a partir do momento que você sonega informação, a todas as empresas que participaram da licitação, você está negando o direito de recorrer, do direito de impugnar a licitação. E, por seguinte, no mesmo dia, adjudica, manda para a unidade e homologa. E não é o pregoeiro que faz isso, é um auxiliar que assina o documento pelo sistema eletrônico, coisa que é muito complexa, que não dá para entender. Se o pregoeiro é o dono do processo naquele momento, ele tem que ir até o final. Pois bem, mais um ponto com relação
a esse fato é que, na Exordial, quando fizemos a representação aqui, impugnamos a empresa, e um fato que eu quero chamar a atenção, inclusive foi ponderado pela Vossa Excelência, o doutor Érico Desterro, no seu despacho, que disse que, quando notificada a empresa, sequer a empresa foi encontrada. Não estava no endereço a empresa. Então, ele tomou as devidas medidas, só que a empresa, quando comparece, informa que, devido à mudança de endereço, não mudou o cadastro e pediu para entrar nos autos, até aí tudo transparente, tudo ok. Ocorre que esse fato foi para maquiar o que foi denunciado junto à representação, qual seja, a empresa Pódio Empresarial era na mesma sede da empresa Mais Empresarial, o mesmo endereço, mesmo proprietário, mesmo documento que assina a Pódio, isso já não é de hoje, Excelência, que é denunciado nessa corte pela empresa. Inclusive, eu fico grato ao doutor auditor Luiz Henrique, que fez a menção aqui no processo 460, no qual, em janeiro, eu fiz a sustentação oral e pontuei esse fato, que naquele processo, a Pódio e a Mais Empresarial participaram do mesmo processo, tendo o mesmo dono, assinam o mesmo documento, têm o mesmo balanço patrimonial assinado pelo mesmo proprietário, tanto que foi indeferida a representação que eles moveram contra a Norte, só que, todavia, nesse prazo de representação, só a minha desculpa, doutor, com relação só a fazer essa menção do 460, que passou-se nada mais, nada menos de que 7 meses tramitando, devido às diligências devidas, com certeza, mas era um valor a mais que se pagava, porque essa mesma empresa que estava no indenizatório foi a que deu causa na representação. Passou-se 7 meses recebendo R$160 mil a mais, causando um dano ao erário público, dinheiro que falta para a saúde, porque esses recursos são da saúde. Quantas e quantas vezes, Excelência, vocês ponderaram essa questão de que os recursos públicos da saúde estão escassos? A Secretaria de Saúde pontua nota por nota dizendo que está escasso, necessita de orçamentos complementares. Pois bem, voltando à licitação 373. Participa novamente agora nesse processo, com os mesmos erros apontamos, nada ocorreu. Uma diligência sequer a CGL fez. Solicitei que se tivesse notificado a Receita Federal, porque ela faz uso do Simples Nacional, mesmo, Excelência, com a vedação, dizendo que é proibido ter o benefício do Simples Nacional fornecendo cessão de mão de obra. E ela faz cessão de mão de obra desde setembro, e não é nós que juntamos nos autos, é a própria empresa que junta nos autos seu atestado dizendo que faz cessão de mão de obra, divergente do que é permitido a lei, que é nos casos de limpeza e conservação e segurança. Ela faz para maqueiro, porteiro e diversos processos. Ela tem diversos processos ganho no Estado, utilizando-se do Simples Nacional para isso, para oferir uma vantagem sobre as demais empresas, como no caso da Norte, porque a gente, quando lançamos nossa proposta, nossa tributação é cheia. Quando do primeiro parecer nesse processo, a CGL devidamente inabilita e adverte a Pódio. No outro dia, Excelência, pasme, no outro dia, o presidente da CGL, à época, doutor Cipriano, hoje, voltou para a PGE, mas naquele período que exerceu a presidência da CGL, determina que fizesse de novo a revisão. No outro dia, emitiu-se um novo parecer, totalmente diverso daquele que inabilita, oportunizando já pela terceira vez a empresa corrigir, que corrige errado novamente. Então, essas são as situações que a empresa pontuou, e
diferente do que a gente, só já para terminar isso, já estou terminando, diferente do que pontuado tanto pelo relatório conclusivo, que no qual conclusivo técnico da DICAD, só vou ler esse trecho, que é estarrecedor, para mim, é estarrecedor. Ao dizer, mesmo tendo fornecido mão de obra de serviço de apoio administrativo, com o atestado de capacidade técnica disponibilizado no pregão eletrônico em discussão, apresentado pela representada na exordial, conclui-se que não houve a efetiva comprovação de suposta transgressão à norma, pois não restou esclarecido se a ulterior contratação ocorreu por processo licitatório ou não. Independente, Excelência, cedeu mão de obra, não, fora as cláusulas que é permitido pelo benefício da lei complementar 123, é exclusão. Então, esse ponderamento que deu causa às demais manifestações, inclusive me causa surpresa, o membro do parquê acompanhou e sem escrever uma linha sequer. Eu fiquei muito surpreso, mas são essas situações que eu venho aqui pontuar, essa questão do atestado, do exercício de atividade vedada e o benefício conduzido ilegalmente, a não disponibilização via sistema, que isso é outro fato gravíssimo, porque nos leva a pensar, se isso ocorreu num processo licitatório de 1,5 milhão, quiçá não pode ocorrer num processo de 30 milhões. Então, Excelência, é nisso que eu peço, e peço, no caso, inclusive, na questão quando manifestação do doutor relator, ele fez uma ponderação no seu despacho quando fez a suspensão do processo, dizendo, inclusive, pelo 49, parágrafo 1º, que todos os atos podem ser anulados. Inclusive, é nisso que eu peço, Excelência, que se anule a habilitação dessa empresa, que, se, no caso, abra o procedimento aqui, comece a verificar o que ocorreu para que demandas como essas, que são corriqueiras, não ocorram mais. Muito obrigado, Excelência. Obrigado pela atenção. Conselheiro relator, conselheiro Érico. Senhora presidente, como o Ministério Público foi citado, eu queria saber se gostaria de se manifestar de alguma forma. Excelência, obrigado pela palavra. No voto da eminente procuradora Evelyn Freire de Carvalho, de fato, o nobre causídico tem razão, não há fundamentação no parecer, mas é em consonância com a manifestação do órgão técnico, pela improcedência da representação. Só isso, Excelência. Então, Vossa Excelência acredita que a fundamentação é baseada e acha suficiente, então? Não acho suficiente, Excelência. Inclusive, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir vista desse processo. Muito bem. Então, senhora presidente... Até porque os fatos narrados aqui pelo advogado são graves. Bem... Entendo eu, né? Por isso mesmo é que houve uma citação expressa ao Ministério Público e eu entendi de verificar se Vossa Excelência gostaria de intervir no assunto. Então, penso que nós podemos suspender esse julgamento nesse momento, senhora presidente, embora isso não seja usual, mas enfim, para que o Ministério Público tome vista e, se quiser fazer uma manifestação adicional, não é? Mas aqui temos que verificar esse quórum e, dependendo da manifestação, eu terei que reabrir prazo para a parte se manifestar novamente. Certo. Com essa observação, infelizmente. Mas acredito, então, que possamos suspender e encaminhar o processo ao Ministério Público, tal como requerido. Então, interrompido o julgamento para a próxima sessão. Voltando à pauta ordinária, pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 6 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico, temos 7 processos. No 6º processo,
O de número 10.359/2019, temos pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, vista concedida por essa presidência. Os demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 8 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho, temos 4 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 7 processos. No 7º processo, de número 2.448/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração posto pelo senhor Henrique de Souza Falabella, prefeito municipal do município de Urucará. O Ministério Público é pelo conhecimento dos embargos, no entanto, no mérito, nega-lhe provimento por ausência dos requisitos necessários, tal como obscuridade, omissão e contradição inexistente nesses autos, excelência, pelo não provimento. Então, pacificado, aprovado o processo. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique, temos 2 processos e nenhum destaque. Ambos estão aprovados. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 5 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na nossa pauta administrativa, temos um total de 3 processos, sendo todos de minha relatoria. Verifico que não foram registrados destaques. Ressalto que se encontram em pauta as aposentadorias das servidoras Ellen Silvia Eduardo de Oliveira e Rita de Cássia Albuquerque Marinho Macião. Esta presidência agradece às mencionadas servidoras e deseja muita saúde na sequência de suas atividades. Faculto a palavra. Senhora presidente, de antemão, o meu voto é acompanhando Vossa Excelência, mas de fato eu não poderia deixar de registrar aqui a aposentadoria da servidora Ellen Silvia, está errado isso aqui, Ellen Silvia Edwards de Oliveira, que, como acho que todos sabem, é minha assessora, minha chefe de gabinete, e está há tanto tempo comigo que eu já não me lembro quantos anos são. O tempo passa, excelência, até para sua bela secretária. E eu, por um lado, lamento, mas não lamento tanto porque acredito que ela vai continuar comigo em outra circunstância, mas vai continuar. Desejo a ela, na sua aposentadoria, no meu modo de ver, precoce, mas essa é um drama que os servidores públicos, de uma forma geral, estão vivendo no nosso país, hoje em dia, exatamente pela insegurança causada por notícias, por tudo o que está acontecendo e é do conhecimento geral e, portanto, eu não preciso explicar, mas eu lamento que muitas pessoas estão saindo do serviço público com uma idade ainda prematura. O Mirtil, por exemplo, é o exemplo disso, né? O doutor Mirtil, nosso secretário do Tribunal Pleno. Nosso gatinho do Pleno. Enfim, lamento essa aposentadoria precoce, mas, de outro modo, desejo a ela, nessa nova fase da vida, todo sucesso, depois, quando não mais estiver no Tribunal de Contas, porque, de antemão, afirmo que ela continuará. Mas precisava registrar, porque a Ellen é uma servidora que colaborou muito, e eu acredito muito que as pessoas, elas conseguem ser
ou progredir profissionalmente, espiritualmente, de todo jeito, na medida em que conta com pessoas ao seu redor que lhes permitem esse progresso, não é? Que lhes permitem, que lhes trazem segurança, que lhes trazem um conforto. E a lealdade, a fidelidade, o cuidado que as pessoas dedicam às outras é um diferencial importante na vida de cada um de nós. Certamente cada um de nós tem um exemplo, tem uma pessoa, e deve estar pensando agora nesta pessoa que lhe ajuda e que lhe permite progredir, que lhe permite chegar mais adiante. E é o caso da Ellen, no que me diz respeito, é uma dessas pessoas, e certamente é uma daquelas principais pessoas que me permitiram, desde antes do Ministério Público, que está já, desde antes do Ministério Público ela trabalhava comigo, depois no Ministério Público junto ao Tribunal, e agora como conselheiro em todas as fases da minha trajetória dentro do Tribunal de Contas. Então eu desejo muitas felicidades para Ellen, para todos os que estão se aposentando, mas em especial para Ellen, pelas razões que eu acabei de expor. Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente. O vice-prefeito, e tem uma seguida sessão da primeira Câmara, para não roubar o tempo de Vossa Excelência, eu peço permissão para me retirar sem antes, como Vossa Excelência tanto gosta dos poetas da música brasileira, ela merece realmente as suas palavras, pela honra, pela glória e pela beleza da mulher brasileira. A Galeria dos Aposentados ganha um protótipo. Eu até chamo sempre ela da grande cantora baiana. Pensem e vejam com quem ela se parece. O sorriso do Érico já me diz o nome. A senhora sabe quem é? Não sabe quem é a grande cantora baiana? Ivete Sangalo. Senhora presidente, eu quero também endossar as palavras do conselheiro Érico, do conselheiro Josué, só não chegando a tal ponto, porque eu não sabia que ela encantava também. Não estou falando da beleza. Então eu quero desejar a todos os aposentados que estão hoje deixando as suas atividades aqui no tribunal, e pela informação de que a Ellen continuará para nós de grande satisfação, e desejar que nessa missão aqui nessa Corte de Contas, outros ainda que estão aposentados, outros que já se aposentaram com o Mirtil, venham a ter o reconhecimento e dar continuidade a nos ajudar aqui. Parabéns, por um lado, por terem galgado a aposentadoria, e, no caso específico, da continuidade que hoje nós temos do Mirtil e da Ellen, como foi aqui anunciado, e todos aqueles que eventualmente continuarem conosco. Senhora presidente, eu também gostaria de parabenizar a nova etapa de vida das servidoras. No caso da minha amiga Ellen, desejar, como desejei ao Mirtil, acima de tudo, que não nos abandone, que são muito queridos, e que com certeza nessa nova etapa de vida venha a segurança jurídica para que possa ter uma defesa frente a esse mar de insegurança que estamos vivendo. Mas parabéns pela nova etapa e se Deus quiser, continue por muitos anos convivendo com todos nós, em especial com o conselheiro Érico. Presidente, aderindo às manifestações, eu gostaria de parabenizar a todos os aposentados aqui mencionados e desejar muitas felicidades nesta nova etapa de vida. Meus cumprimentos também às servidoras, Excelência. Obrigado. As servidoras. As servidoras. As. Ela e a Rita. Senhora presidente, quero aderir às manifestações e, em particular, a Ellen Edwards, né? Com todo o cuidado que eu
mesmo observei na prática, ela sempre teve com o eminente conselheiro Érico Desterro. Então, desejar nessa nova fase de vida, não só dela como da servidora Rita de Cássia, que tenha uma vida plena e uma vida boa e continue produzindo frutos profissionais. Encerrada a sessão, marcando a próxima para terça-feira, dia 18, a hora regimental.